Boa noite a todos. Vamos nesta noite, em mais esse encontro, nos prepararmos para esses momentos, buscando um texto da Joana de Ângeles, do livro Receita de Paz. Jesus é o vulto mais completo da humanidade. Em menos de 400 meses, construiu um reino cujas balizas foram implantadas em quase 3 anos nos corações, num tempo hostil e um lugar remoto, sendo esta a mais grandiosa obra de civilização de todos os séculos. Este é um reino diferente, superior. Os sinais característicos de seu país permanecem no concerto de todas as nações. Sua bandeira é branca, simbolizando a paz. Seu hino nacional é o amor que todos podem cantar e viver. Suas armas para a defesa são a misericórdia e o perdão, que se fazem de fácil manuseio. O seu idioma é a bondade que todos compreendem sem qualquer esforço, sendo de simples e rápida assimilação. Sem fronteiras limítrofes, estende-se por todos os demais reinos, independente e ideal, sustentando os sofredores de toda parte e dando-lhes a nacionalidade básica, permanente, expressa na legítima fraternidade que unirá todas as criaturas. Sobrevivendo ao passado, ele resistirá ao futuro, unindo as criaturas diferentes num só rebanho, que conduzirá o Pai após a luta final contra as paixões que cada súdito deve travar no íntimo de si mesmo para a perfeição anelada. Vamos então buscar no livro Depois da Morte, de Leon Denis, no capítulo 13, As Provas e a Morte, que é um texto que nós vamos ver que, na verdade, tudo que vem de Leon Denis é uma poesia em prosa. Então vamos ver as colocações que ele faz sobre as provas, sobre a morte, de uma forma muito profunda e que marca muito pela sua linguagem, pela profundidade das suas colocações. Então vamos. Estabelecido o alvo da existência, mais alto que a fortuna, mais elevado que a felicidade, numa inteira revolução, produz-se em nossos intuitos. O universo é uma arena em que a alma luta pelo seu engrandecimento, e este só é obtido por seus trabalhos, sacrifícios e sofrimentos. A dor física ou moral é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. As provas auxiliam-nos a conhecer, a dominar as nossas paixões e a amarmos realmente os outros. No curso que fazemos, o que devemos procurar adquirir é a ciência e o amor alternadamente. Quanto mais soubermos, mais amaremos e mais nos elevaremos. A fim de podermos combater e vencer o sofrimento, cumpre estudarmos as causas que o produzem, e com o conhecimento dos seus efeitos e a submissão às suas leis, despertar em nós uma simpatia profunda para com aqueles que o suportam. A dor é a purificação suprema. É a escola em que se aprendem a paciência, a resignação e todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, em que se dissolve o orgulho.
Algumas vezes, nas horas sombrias, a alma submetida à prova revolta-se, renega Deus e sua justiça. Depois, passada a tormenta, quando se examina a si mesma, vê que esse mal aparente era um bem. Reconhece que a dor tornou-se melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa para com os desgraçados. Todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Pela dor, pela prova, pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses, o melhor desprende-se lentamente do pior. Eis porque neste mundo há mais sofrimento que alegria. A prova retempera os caracteres, apura os sentimentos, doma as almas fogosas ou altivas. A dor física também tem sua utilidade. Desata quimicamente os laços que prendem o espírito à carne. Liberta-o dos fluidos grosseiros que o retêm nas regiões inferiores e que o envolvem, mesmo depois da morte. Essa ação explica, em certos casos, as curtas existências das crianças mortas em pouca idade. Essas almas puderam adquirir na terra o saber e a virtude necessários para subirem mais alto. Como um resto de materialidade impedisse ainda o seu voo, elas vieram terminar pelo sofrimento a sua completa depuração. Não imitemos esses que maldizem a dor e que nas suas imprecações contra a vida recusam admitir que o sofrimento seja um bem. Desejariam levar uma existência a gosto, toda de bem-estar e de repouso, sem compreenderem que o bem adquirido sem esforço não tem nenhum valor e que para apreciar a felicidade é necessário saber-se quanto ela custa. O sofrimento é o instrumento de toda elevação. É o único meio de nos arrancarmos a indiferença, a volúpia, e quem esculpe nossa alma, quem lhe dá mais pura forma, beleza mais perfeita, é quem esculpe nossa alma. Então, o sofrimento é um instrumento de toda elevação. É o único meio de nos arrancarmos à indiferença, à volúpia. É quem esculpe nossa alma, quem lhe dá mais pura forma, beleza mais perfeita. A prova é um remédio infalível para a nossa inexperiência. A providência procede para conosco como mãe precavida para com o seu filho. Quando resistimos aos seus apelos, quando recusamos seguir-lhe os conselhos, ela deixa-nos sofrer decepções e reveses, sabendo que a adversidade é a melhor escola da prudência. Tal o destino do maior número neste mundo. Debaixo de um céu, algumas vezes sulcado de raios, é preciso seguir o caminho árduo com os pés dilacerados pelas pedras e pelos espinhos. Um espírito de vestes lutuosas guia os nossos passos. É a dor santa que devemos abençoar, porque só ela sacode e desprende-nos o ser das futilidades com que este gosta de paramentar-se, torna-o apto a sentir o que é verdadeiramente nobre e belo. Sob o efeito desses ensinos, a que se reduz a ideia da morte, perde todo o caráter assustador. A morte mas não é que uma transformação necessária e uma renovação,
pois nada perece realmente. A morte é só aparente, somente muda a forma exterior. O princípio da vida, a alma, fica em sua unidade permanente, indestrutível. Esta se acha além do túmulo, na plenitude de suas faculdades, com todas as aquisições com que se enriqueceu durante as suas existências terrestres. Luzes, aspirações, virtudes e potências. Eis aí os bens imperecíveis a que se refere o Evangelho, quando diz: os vermes e a ferrugem não os consumirão, nem os ladrões os furtarão. São as únicas riquezas que poderemos levar conosco e utilizar na vida futura. A morte e a reencarnação que se lhe segue, em um tempo dado, são duas condições essenciais do progresso. Rompendo os hábitos acanhados que havíamos contraído, elas colocam-nos em meios diferentes, obrigam a adaptarmos-nos a 1000 faces da ordem social e universal. Quando chega o declínio da vida, quando nossa existência, semelhante à página de um livro, vai voltar-se para dar lugar a uma página branca e nova, aquele que for sensato consulta o seu passado e revê os seus atos. Feliz quem nessa hora puder dizer: meus dias foram bem preenchidos. Feliz aquele que aceitou as suas provas com resignação e suportou-as com coragem. Esses, macerando a alma, deixaram expelir tudo que nela havia de amargor e fel. Rememorando na consciência as suas tribulações, bendirão os sofrimentos que suportaram, e com a paz íntima verão sem receio aproximar-se o momento da morte. Digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada ou o prelúdio de castigos intermináveis. Adeus sombrios fantasmas da teologia, dogmas medonhos, sentenças inexoráveis, suplícios infernais. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Não mais há negrejante trevas, porém sim luz deslumbrante que surge dos túmulos. Já vistes a borboleta de asas multicores despira a informe crisálida, esse invólucro repugnante no qual como lagarta se arrastava pelo solo? Já a viste solta, livre, voejar ao calor do sol, no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte. Os homens também, o homem também está numa crisálida que a morte decompõe. O corpo humano, vestimenta de carne, volta ao grande monturo. O nosso despojo miserável entra no laboratório da natureza, mas o espírito, depois de completar a sua obra, lança-se a uma vida mais elevada para essa vida espiritual que sucede à vida corpórea, como o dia sucede à noite. Assim se distingue cada uma das nossas encarnações. Firmes nesses princípios, não mais temeremos a morte. Como os gauleses, ousaremos encará-la sem terror. Não mais haverá motivo para receio, para lágrimas, cerimônias sinistras e cantos lúgubres.
Os nossos funerais tornar-se-ão uma festa pela qual celebraremos a libertação da alma, sua volta à verdadeira pátria. A morte é uma grande reveladora. Nas horas de provação, quando as sombras nos rodeiam, perguntamos algumas vezes: por que eu nasci? Por que nasci eu? Por que não fiquei mergulhado lá na profunda noite, onde não se sente, onde não se sofre, onde só se dorme o eterno sono? E nessas horas de dúvida e de angústia, uma voz vem até nós e diz-nos: sofre para te engrandeceres, para te depurares. Fica sabendo que teu destino é grande. Esta terra fria não é teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo, pertence aos séculos passados como aos futuros, e na hora atual preparas a tua elevação. Suporta, pois, com calma os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal, caminha com passo firme sobre a vereda escarpada até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz. Verás despontar no horizonte o céu da verdade e da justiça. A voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico do invisível vêm-nos e sorriem para nós. Adorável e divino mistério. Comunicam-se conosco e dizem: basta de dúvidas estéreis. Trabalhai e amai. Um dia, preenchida a vossa tarefa, a morte reunir-nos-á. Belíssimo texto, profundas palavras que façam sentido para nós, nos ensinando a lidarmos melhor com a vida, para nos prepararmos melhor para o retorno à pátria espiritual, para a morte do corpo físico. Palavras sábias que nos auxiliem a compreendermos, a aceitarmos a partida dos afetos, a saudade que muitas vezes dói, a dor que ainda possa estar muito forte em tantos corações. Mas essas palavras, trazendo a verdadeira essência do ser imortal que caminha para a morte, que caminha para o retorno ao plano espiritual, uns na frente, outros logo mais, outros um pouco depois, mas todos caminharemos. E para cá retornaremos, tantas vezes quantas necessárias. Então, que esses ensinamentos todos façam morada no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa forma de crer e sentir e vibrar, sabendo que não há tempo, não há espaço que separe corações que se amam. Benditas palavras que devem ser lidas e relidas, porque nos trazem muito conforto, ao mesmo tempo que nos alertam
para aprendermos a viver melhor. Tenhamos uma noite de paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro bastante interessante, psicografado pelo Chico Xavier com mensagens de Emmanuel. Ele fala sobre o perdão, no capítulo 61, Perdão um Remédio Santo. E ele inicia com uma frase de Jesus que diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas. É aquele momento em que Jesus está ali, nos momentos finais, sendo crucificado, em que ele diz essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Emmanuel nos diz: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, em suma, a face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E nas doenças vulgares, reclamas despreocupação em favor da cura. É natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que te se refaçam as forças. E é verdade, quando temos ali uma dor física mais intensa, muito naturalmente nós buscamos uma medicação que alivie a dor, que nos faça sentirmos melhores. Mas ele diz aqui que do ponto de vista do espírito, pensamentos doentios, de queixa, de mágoa, de antipatia, isso causa lesões graves também na nossa alma. Tanto que, certamente, muitos consultórios médicos hoje, há pacientes que estão ali na frente de um médico com um problema físico, mas quantas vezes a causa não é uma mágoa, o rancor, essas queixas ali que perduram, constantes, que vão ali também debilitando as nossas células, não só físicas, mas as nossas células espirituais, que vão minando a nossa resistência. Por isso é que ele fala da necessidade do esquecimento para que nós possamos refazer as nossas forças. Esse esquecimento mais no sentido de não ficarmos alimentando aquilo que já aconteceu. Lembrando ali, repetidamente, aquela mágoa, aquele rancor, como se simbolicamente nós tivéssemos aquela mágoa dentro de uma caixinha e todos os dias nós abrimos aquela caixinha e como se disséssemos: olha como eu sofri, olha que o outro me provocou, olha como eu sou vítima, olha como minha vida a partir dali não é a mesma por algo que alguém me fez. Enfim, nós temos esse exercício do perdão, do esquecimento e nós acabamos alimentando até diariamente aquilo que já aconteceu. Por isso é que para o nosso equilíbrio, para a nossa serenidade, para que a gente caminhe a partir de agora com um pouco mais de leveza, de segurança, está aí o exercício do perdão, que, como ele diz, é um remédio santo, bendito. Nós percebemos quando nós temos mágoa de alguém, quando temos ódio, rancor, o desejo de vingança, o quanto isso atrapalha o nosso dia a dia, a nossa saúde, a nossa felicidade. É como se nós estivéssemos presos àquela pessoa por um cabo, e cada vez que nós pensamos naquela situação, naquela pessoa, esse cabo como que se ganhasse consistência, massa, e ficássemos ali cada vez mais presos ao outro. O dia em que nós conseguimos perdoar, o dia que nós conseguimos fazer com que aquilo não permaneça mais na nossa vida cotidiana, que bem que nos faz. É como se cortássemos ali com uma tesoura, aquele vínculo, aquele elo, e aí nós caminhamos
mais tranquilamente, mais seguros, mais felizes, e deixamos também que o outro caminhe. Então, essa imagem simbólica desse cabo que nos prende quando nós estamos com mágoa, e que quanto mais nós alimentamos, mais esse cabo ganha consistência, eu acho interessante para que a gente busque, então, gradativamente, dia a dia, pedindo muito a Deus, nos esforçando, para que esses vínculos eles sejam rompidos e cada um possa seguir o seu caminho em paz. Ele continua dizendo que o perdão é, pois, um remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Vejam que interessante essa expressão, remédio para a euforia, porque é exatamente assim que fica a nossa mente, em plena euforia, né? Aqueles pensamentos descontrolados, desconexos, pensamentos ali que são tão intensos, de rancor, de mágoa, de dor, que não se abre espaço para que a alegria chegue, para que nos sintamos bem, porque ficamos ali literalmente presos àquela situação, nessa euforia, né, nesses pensamentos descontrolados. E que trazem ali até um cansaço físico, né? A gente pode perceber que nesses momentos o peito dói, a respiração fica ofegante, a boca fica seca, né? Enfim, né? Altera a nossa pressão arterial. Quantas consequências, né, acabam advindo dessa situação. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, né, não conservar ali detritos e infecções do corpo físico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Aqui nós lembramos quando Jesus diz perdoar, o Evangelho fala, perdoar não 70 vezes, mas não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre, perdoar sem impor condições. Por isso ele diz, perdoa agora, perdoa hoje, perdoa amanhã, incondicionalmente, né? Ou seja, sem exigências. E quantas vezes nós já trazemos essa consciência que precisamos, que aquilo nos faria bem, mas nós vamos adiando, né? E lembramos o que o Evangelho diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está próximo. E é muito doído quando é alguém muito próximo, um parente, um pai, uma mãe, um filho, que nós queremos essa reconciliação, sentimos falta, sentimos saudades, mas não temos coragem, temos medo desse reencontro, ou o nosso orgulho, a nossa vaidade, que mesmo reconhecendo que não tomamos ali uma atitude correta, que fomos ali causadores talvez até daquela situação, a gente não tem ali a coragem de chegar e pedir desculpas, né? Ou de buscar uma reconciliação que faria muito bem para a nossa alma, porque seria um ciclo que se fecharia para recomeçar ali um outro ciclo mais pleno, né? Mais alegre. E talvez a outra pessoa do outro lado esteja pensando a mesma coisa, talvez ela tenha saudades de nós, talvez ela queira essa reconciliação, mas como nenhum dos dois acaba cedendo, né, podemos aí correr o risco de amanhã desencarnar e deixarmos aí essa situação pendente. Então, se temos alguém que temos esse impulso, não percamos tempo, né? Mesmo que a outra pessoa não aceite, que ela não seja receptiva, depois nós poderemos falar, eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que me cabia, eu estou com a minha consciência mais leve, mais tranquila. Ele diz ainda, recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas imperfeições e as nossas fraquezas, né? Então, um ponto que nos auxilia para perdoarmos o outro é entender que todos, sem exceção, temos as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas angústias. Nós não sabemos exatamente o que levou a pessoa a tomar aquela atitude, aquele comportamento, como ela estava se sentindo, né?
como ela foi educada, como ela cresceu, quais são os traumas que ela alimenta dentro dela. Enfim, entendendo que todos têm as suas imperfeições e fraquezas, assim como nós, isso ameniza um pouco e nos ajuda a vermos o outro não como ali uma figura diabólica até, né? Diabólica no sentido figurado naturalmente, né? Já que o diabo, como concebemos no passado, não existe, mas uma criatura até que consideramos perversa, mas que apesar dos erros que ela cometeu, talvez até contra nós, né, o exercício de procurar ver ali até pontos positivos, sermos talvez até solidários, né, e compreendermos que talvez se estivéssemos nas mesmas condições, nós teríamos tomado a mesma atitude, né, a mesma escolha que essa pessoa teve, né? Então, como ele diz, façamos aí peçamos muito a Deus para que nós consigamos compreender, né? Porque se nós revidamos, se alimentamos o mesmo pensamento, o mesmo desejo de vingança, o que nos difere do outro? Se o outro nos machucou tanto, se aquilo doeu tanto, mas se eu quero o mesmo para ele, eu estou me igualando, então não há nada que me diferencie. E se não há nada que me diferencie, nós somos iguais ali na revolta, na vingança. Então nós temos que esse exercício do perdão, a própria palavra perdoar, se a gente parar para pensar, tem o doar ali no final, né? É doar ali, nos abdicando do nosso orgulho, da nossa vaidade. Nós dizemos, mas eu não tenho sangue de barata, é a minha dignidade. Mas quantas situações na vida, aquela frase que diz que é melhor ter paz do que ter a razão. Ele continua dizendo, é por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus diante de seus próprios algozes, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então é muito significativa essa frase de Jesus, né? Ele foi um espírito o mais puro que passou pela terra, que não tinha nada ao que dever, que não tinha nada ao que pagar, aliás, né? E, no entanto, nos momentos ali, com toda a dor física dele, né, já que estava sendo crucificado, toda a tristeza, né, pelo fato de nós não percebermos ali o evangelho que ele trazia, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como se fôssemos ali crianças, né, que não estávamos percebendo o mal que nós estávamos fazendo a nós mesmos, ou que naquele momento aqueles espíritos estavam fazendo para si próprios. Então, quando nós odiamos, quando nós perseguimos, quando nós, a pretexto de defender a nossa dignidade, nós atacamos, é o mal que nós estamos fazendo a nós mesmos. Agora, aquele que consegue perdoar, que caminha mais livremente, mais leve, esse sim é cheio de coragem, esse sim é cheio de dignidade, esse sim vence a si próprio. Né? E é o que ele fala, que isso vai dissolvendo, né, toda a sombra, porque se vamos alimentando o rancor, a mágoa, isso vai se solidificando, isso vai coagulando, isso vai cristalizando. Agora, se pedimos a Deus que gradativamente nos ajude a superar, a ter outros pensamentos, a olhar para o futuro e não ficar olhar para o presente com vistas ao futuro sem ficar preso ao passado, esses pensamentos no bem, eles vão então dissolvendo essas mágoas, né? Então, o primeiro ponto é admitirmos, sim, que nós temos as nossas qualidades, mas também ainda trazemos esses sentimentos difíceis, e com as leituras, com as reflexões, mas sobretudo com o esforço diário, né? Procurando ali perdoar, entender o outro, o que não significa concordar,
o que não significa apoiar, né? Mas pensarmos que cada um ali responde perante a própria consciência e que não sejamos ali os juízes implacáveis que apontam o dedo o tempo todo, mas olhemos para nós mesmos, né? O que há para ser melhorado dentro de cada um de nós. E certamente, como tantos falam, a hora que se consegue esse perdão, um novo caminho, uma nova etapa, um novo ciclo se abre, né? E caminhamos então mais serenos, mais tranquilos. Então fica aí para a nossa reflexão, sempre gratos a Deus, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, para que possamos exercitar diariamente, né, o perdão, lembrando do título do texto, perdão, remédio santo, bendito, abençoado. Então nós vamos encerrando sempre gratos a Deus, a Jesus, e pedindo por todas as famílias da Terra, por todos os lares, por todos os suicidas, por todos aqueles que pensam em suicídio, por todos os que estão sozinhos, por obsessores, obsediados, e por todos aqueles que alimentam a mágoa, o ódio, o rancor, que Deus em sua infinita bondade nos ajude, para que possamos ter o coração mais sereno, mais tranquilo. Graças a Deus, graças a Jesus.